Olá! Ele move-se no caos com a graciosidade de um flamingo e esta podia ser uma descrição de uma qualquer fotografia dele no Instagram. Filho de comunicadores e de uma das caras mais conhecidas do daytime televisivo, o seu talento para a comunicação precede-o, portanto isto não tem nada a ver com aquilo que ele conseguiu ou não atingir, acho eu. Mas é isso que vamos saber. Da televisão para a rádio, da rádio para o teatro, do teatro para uma qualquer conquista mundial. Ele não tem nenhum curso superior, mas também não precisa porque ele até comunica com o além. Estou com o Rui Maria Pego. Olá! Olá! Está a acontecer. Isto é incrível! Olá Olha, a não todos tenho aqueles folha, que estão a ver constantemente tudo o vou estar. resto. Sim, Pronto, já me tivemos está a um problema interromper. na impressora, não foi? Foi, não tem toner. Olá a todos Olá. aqueles que ouvem este podcast muito bom feito por ti. Eu não Obrigado por me teres paguei. convidado. Gostaste? Sim, estou a suar das mãos. Pois, eu também. Somos teammates. Sim. Olha, vamos Diz. fingir agora que não Nós trabalhamos conhecemos. juntos Ok. há 5 anos, porque as pessoas lá em casa, Rui, Sim. sabem muita coisa, não sabem muita coisa que eu sei. Ok. E vão querer saber. Sim. Ainda sentes que és o filho da Júlia? Ou isso já Sinto. passou? Não, sinto para sempre. Eu acho que Portugal não é um país que deixe esquecer. Acho que há uma coisa importante que eu durante muito tempo tive um choque identitário com isso. Ou seja, eu não me conheço como sendo filho de outra pessoa. E na verdade É a não minha és, mãe claro. e o meu pai têm estas profissões públicas e eu desde que sou muito pequeno que lido com isso. O que eu acho é que a dada altura deixou de ser para mim um peso e passou só a ser parte da minha vida, do sítio de onde eu venho. Eu tenho a sorte de vir de um meio muito privilegiado, não só com aquilo que tive acesso, porque nunca passei fome, nunca tive dificuldades a esse nível, e sempre tive a sorte de viver num meio onde eu podia, à partida, ter uma opinião, o que é extraordinário para uma criança, podia fazer parte das discussões dos adultos e podia ter acesso a muitas pessoas, e acho que acesso é a palavra. Eu fui exposto a muitas coisas e, portanto, eu tive sorte nesse aspecto, que é, se os meus pais não tivessem a vivência que tinham, teriam outra, certamente, mas sempre houve os livros todos, sempre houve os canais de televisão Mas todos. sempre tiveste essa consciência? Não. Ou só agora? É uma coisa recente, eu acho que tenho essa percepção velho. de há uns 2 ou 3 anos para cá. Eu acho que um heartbreak que te faz pensar um bocado nas coisas e cheguei à conclusão, também quando me desfoquei, se calhar, e tu sabes, eu sempre fui muito dedicado ao meu trabalho, e trabalho desde os 19, e contigo fiz programa durante 3 anos, e este contexto é sempre um contexto de... Para tu fazeres o que nós fazemos, e sabes isto, tens que ser dedicado, tens que ser empenhado, tens que ser responsabilizado pelo que estás a fazer. E eu sempre fui um bocado obcecado, quase ligeiramente obcecado, não queria falhar. E tinha a ver com esse universo de ser filho de quem sou. Ou achaste que tinhas que provar mais Sim. do que uma pessoa que não era filha de quem era? Porque tens. Uhum. Porque eu tenho a sorte e ao mesmo tempo o problema de ter sempre uma leitura acrescida. Esse vai ser sempre o primeiro julgamento, ou pelo menos um dos. Sim, se calhar pode ser. Há pessoas que lidam com a beleza, há outras pessoas que lidam com... Tu não é, Rui? Eu nunca. Há pessoas que lidam com, sei lá, uma expectativa. Sim, sim. Tu sabes, por exemplo, o que é olharem para ti e esperarem que tu sejas uma mãe fit em qualquer circunstância. Exato. Ou seja, cada um, temos todas legendas, não é? Sim. O que eu acho é que eu não posso deixar que essa legenda me defina. Uhum. E eu tenho tentado, eu acho, partir a legenda, e por isso é que fiz o Filho da Mãe, entre outras coisas. E conseguiste. As pessoas acham Acho que o eu. facto de seres filho, lá está, da Júlia Pinheiro, te facilitou a vida, pelo menos na entrada neste mundo, mas pelo contrário. Eu acho que... Aliás, a tua mãe nunca incentivou que não, viesses de para a todo. comunicação. Minha mãe continua a achar que eu podia ser advogado e Exato. gostava até que eu fosse. E tu tentaste. Sim, mal. Mas não deu. Tive 3 anos, andei 3 anos em Direito, na Uhum. Católica. Se calhar Uhum. alguém que está a ver se lembra de mim, triste nos corredores. Aliás, eu tive um professor que acreditava em algum do meu talento para Direito a dizer-me: Rui, mas o Rui vai ter que optar. Porque ele fala um bocado assim: tem que optar, é televisão, é Direito. E eu, da altura, disse: mas não posso fazer os dois? Claro que não podes fazer os dois, Claro. no sentido de... Podes tirar o curso, como é óbvio. Eu é que não estava muito pré-virado. E, portanto, finalmente estavas a dizer que eu não tenho um curso superior, mas este ano eu vou acabar o meu curso superior. Vamos ver. Vamos ver se conseguimos. Como é que está a correr? É a história exato. desta vez. É. História é bom, porque a história não muda, não é? A história está lá. Tens aquela perspectiva de houve o Holocausto. Houve. E continua a Sim, haver. Portanto, sim, é sim. só ler os Já se livros e escreveu vais lá tudo sobre o parar. Holocausto, não vai haver nada de Não, novo assim, há possa sempre apanhar uma de morte ou surpresa. outra que possamos assinalar de maneira diferente. Há uma reflexão que podes tirar, mas há uma coisa Sim. boa que eu tirei do curso de História que tiro, que é a reflexão sobre as circunstâncias do homem ao longo do tempo. Isso é sempre útil. Porque tu só podes ser linda, podes ser à vontade. Eu sei. Tu só Depois corta-se podes esta ser, eu acho, muito inteiro quando tens a noção de conseguir perceber o que é que aconteceu passado. para depois poderes também inventar o que tu quiseres para ti mesmo. Eu acho que tu és sempre
a captain of your soul, ou seja, eu acho que podes sempre inventar o teu percurso, se quiseres. Foi por isso que escolheste história, então. Sim, eu acho que eu queria ir para Ciências da Comunicação, não entrei. Curioso. Não tinhas média. Não tinha média, porque a média era para aí 19,1000 e portanto não dava e não entrei. Mas entrei em História e a História era aquele curso que eu pensei, talvez um dia, mas desculpa, mas não vou. E olha, acabei por ir e estou no último ano e estou a fazer cadeiras E tão desta estúpidas quê? quanto Pré-História e Portugal Contemporâneo. Quando entraste em Direito, e voltando um bocadinho atrás, foi uma escolha mais por pressão parental. Mas foi também nessa altura em que estavas a fazer Direito que decidiste participar no casting do curto-circuito. Sim, E ganhar. sim. Sem cunha alguma. Sem cunha alguma, mas eu acho que com um holofote extra e isso não podemos Eles, no negar. curto-circuito, eu não me lembro. Eu lembro-me de tu participares no casting, mas não me lembro se dizia Não. está cá o Rui Maria P, Não, que é filho da não sei quantas. Primeiro, eu escondi isso durante o casting inteiro. Eu não falava disso com ninguém. Até porque não me apetecia falar com muitos deles. Fala-me Mas disso. alguns sim, Quem é alguns que tu sim. gostavas menos? Não. Sabes que eu achava que não ia ganhar. Portanto, eu enviei as coisas. Sabes quando... E tu sabes o que é isso quando também concorreste ao casting também, que fizeste o Rock in Rio, que é... Tu estás a concorrer e não esperas... Sim, Gostavas, mas não esperas de repente te vai sair uma viagem às Filipinas dentro da Farinha Amparo. Yeah. Não esperas isso. Não. E de repente eu... Nem sei se ainda se vê. Acho que não Farinha Amparo. Sim. Mas o que eu sei é que eu tentei... mandei as coisas. E depois estava naquela... Isto nunca vai acontecer. E quando aconteceu, Ficou a boca ficaste muito fechada que eu não ligeiramente abri bem a nervoso. boca na altura. E continua a não abrir muito. Mas lá, mandei as coisas. E depois de mandar as coisas, pensei, não vai acontecer nada, sabes? E depois aconteceu. E depois de repente fiz o primeiro programa. E correu bem. Sim, o primeiro correu muito bem. O segundo correu... Não, o primeiro correu mais ou menos, o segundo correu muito bem, o terceiro foi um desastre. E o terceiro eu estava sozinho. E apresentar o curto-circuito na era em que tens 3 horas de emissão, Em direto, em direto, com muita gente a sozinho, ligar. com 19 anos, era uma criança. Eras muito novo. O que é que aprendeste mais com os anos de curto-circuito? Foram quantos anos? Foram 2, 3. 3. Eu aprendi que um risco, quase sempre um risco vale a pena ser corrido. No sentido em que tu descobres quem és, isto é um clichê, mas é verdade, descobres quem és quando te atiras para um universo que desconheces. E há pessoas que fazem isso com a bruxaria e há outras pessoas que fazem isto com programas de televisão. Também, Que é, eu senti que tinha a disponibilidade de poder experimentar. E falamos disto muitas vezes aqui, que é ao mesmo tempo o privilégio e a dificuldade, mas o privilégio que é tu poderes existir em antena em Portugal. Nós sabemos como tanta gente tem talento, tanta gente não consegue sequer chegar aqui. E portanto eu tive um holofote extra, e não vou mentir sobre isso, como é óbvio, quando se percebeu que eu era filho dos meus pais, claro que isso gerou uma controvérsia. E é muito difícil gerir isso quando tens 19 anos e nunca na vida tiveste tua exposição pública, sempre viveste a exposição dos outros. Agora, eu acho que era se calhar o que tinha mais características e mais potencial naquele momento, era o que resultava melhor em audiências, acabei por ser escolhido. E os castings são sempre injustos, porque há sempre alguém que fica pelo caminho e aquilo tem a ver com um perfil que alguém espera e quer. Sim, eu quero um loiro, e o loiro é muito, aquele, e é indiferente, até momento. pode ser maravilhoso, mas eu não fui rejeitado aí, mas fui rejeitado 45 vezes ao longo da vida, e isso tem sido bom. Eu acho que perder é ótimo. Onde é que foste rejeitado? A primeira vez que fui rejeitado, pessoas paradas a olhar para nós. Fui rejeitado, vieram ver a minha rejeição. A primeira vez que eu perdi a cabeça e fui à Futurália. Sim. E na Futurália pensei. Como assim? Fui à Futurália. Fomos todos, toda a gente. Curso de. Havia lá como é que se chama? Um workshop. stand. Sim. Um stand de modelos da Caráter. E eu fui à Caráter. Olá, Caráter. Modelo, ainda existem, Rui, não tu sei. medes 1,68 m. Primeiro, isso não era uma informação que podíamos divulgar, porque para toda a gente é 1,70 m. Ai, desculpa. Não, mas eu sentei-me na cadeira, estavam a fazer as Polaroids e eu disse: não, vou também quero fazer. Sentei-me e ela disse: Rui, tu tens tudo? E eu: faltam-te só 20 centímetros. Bem, pelo menos aí E tu eu percebeste disse, que faltava, e a minha resposta não é? foi: Antes disso não tinhas bem a certeza. não, mas a resposta foi: e não dá para modelo fotográfico? E eles disseram não. E portanto eu logo aí fui rejeitado, tinha 16 anos. Ainda depois não também... havia o Instagram, senão Não, quem havia sabe, essa possibilidade. Cuidado, Bárbara Bandeira, tivesse eu menos 10 anos, ainda havia eu com o ombro de fora. Depois da televisão, tiveste logo o convite para a rádio ou ainda meteste aí mais qualquer coisa no meio? Não, eu não tive um convite para a rádio, eu assediei a Radar para eu E aí ir fazer um disseram, estágio. Rui, faltam-te 20 centímetros. Aí, Rui, para chegar tens ao centímetros micro. suficientes, mas não te queremos cá. Não foi nada disso. Eu queria muito estagiar em rádio porque eu tinha a sensação que me podia dar bem com a rádio. Eu nunca achei que tivesse uma voz particularmente bonita,
sou filho de uma voz extraordinária, não é? Portanto, Sim, eu não a tenho. do O teu meu pai é a melhor avô de todas. ainda tem uma voz melhor que o meu pai, portanto, venho de um sítio onde as Quer dizer que o vozes teu são. filho vai ser péssimo em Pá, termos sim, meu filho, vai vocais. falar assim! Igual à minha mãe. Desculpem, estou a dizer que eles estavam a conduzir e se assustaram de repente. E percebi que talvez tivesse, lá está, mais uma vez, características que eu podia moldar para. E depois eu sempre achei que a rádio era mais democrática. Sempre achei que a rádio, tu não tens a partir de um preconceito quando vês alguém na televisão. Ou melhor, na televisão rádio. tens, na rádio não. Exato. Tu estás a ouvir uma pessoa e não sabes nada, podes incomodar-te com a maneira como fala, podes irritar-te Mas com não o há a ditadura conteúdo. da imagem, Não é há o da mesma julgamento da imagem. E isso para mim era uma libertaçãozinha, não é? Sim. E comecei por estagiar na Radar, estagiei 6 meses na Radar e acabei por ficar com um programa de fim de semana chamado Radarzine, que as pessoas diziam, é o Radarzinho, porque era eu a Exato. fazer Ia dizer isso. humor. Porque é com o Ruizinho. Que é com o Ruizinho, e fiz o Radarzinho durante algum tempo e depois, mais ou menos na mesma altura, comecei a fazer as manhãs da rádio, começou na altura, a meu Sudoeste. Que era Sudeste TMN. TMN, exatamente. Que eu Pronto, ouvia e foi aí que religiosamente. começou. E... Mas olha, vamos deixar a rádio para a segunda parte Ok, da conversa, porque essa é a tua primeira profissão neste momento, não é? Sim. Locutor, Sim, pelo menos para as a minha finanças. primeira profissão é humano. Artista de rádio. Artista de rádio, bailado, teatro e cinema. E circo, E circo. somos todos. Então vamos falar da Avenida Q agora. Vamos. Tu nunca tinhas feito teatro na vida Nunca. e de repente vês-te em cima do palco 3 ou 4 dias por semana ou era a semana toda? Em Lisboa, a primeira temporada foram 5 dias por semana, Uau! 5 noites. Uhum. Ou melhor, 4 noites e uma tarde, e depois na segunda temporada, que durou mais ou menos 8 meses, ou 7 meses, eram 4. E depois foi em Lisboa e no Porto. E estavas a representar uma peça que era um musical, que já tinha ganho um Tony Award internacional, Sim. e ficaste assustado. Fiquei muito assustado porque eu pensei, eu não tenho, mais uma vez, por mais que eu acho que devas correr riscos, eu ao mesmo tempo Sabias sou que não filho tinhas dos meus pais no sentido de tens que estudar e tens de ser metódico. E tens que respeitar aquilo que estás a fazer. E se eu acho que se aprende muito a fazer e nunca ninguém me deu aulas de televisão e de rádio, portanto isto foi tudo. E tu sabes como é que é, eu vou aprendendo contigo, tu vais aprendendo comigo, eu vou aprendendo com a Joana Gama ou com o David ou com quem que estiver por perto. E Agora são eles que estão estão por aqui perto. por perto. Mas há esta coisa de tu sentires que podes aprender by doing, mas eu achei que tinha Ali que saber precisavas mais. de uma base, Eu pelo pensei que menos. estive em Nova Iorque há algum tempo Era aí que eu queria chegar. e Aí fizeste um curso, Rui. fiz e sofri muito. Porque não tenho jeito nenhum para balé. Não foi então uma desculpa para ires passear a Nova Largar a Iorque? vida. Não, que passear tinha. em Nova Iorque. Não, eu tenho uma relação com Nova Iorque em que eu acho que pertence a Nova Mas Iorque. não te chegava a tirar um curso na Baixa da Banheira. Não. Tinha que ser em Nova Iorque. Baixa da Banheira tem bons musicais, como sabemos. Tem bom Bons musical, bons professores, boas salas professores. de teatro. Sim, também havia os alunos da Apolo, não posso negar que foi também uma opção. No entanto, achei que precisava de um conteúdo, curso mais completo. Claro. E concorri mais uma vez achei, nunca vou entrar, ninguém quer saber, entrei, fui. E de Mas repente foi ao ter aulas foi muito difícil porque há uma coisa maravilhosa que é ninguém quer saber quem é que tu és, portanto há uma coisa boa de, Ali eras ok, mesmo não anónimo. és o Rui que as pessoas podem reconhecer de um sítio Uhum. qualquer, mas ao mesmo tempo é assustador, não é? Tu de repente estás completamente fora do teu ambiente e estás a fazer pliés e... Não que eu nunca tivesse feito Eu antes lembro-me já. do vídeo. Mas eu era trágico, estás a ver? Eu não disse nada, eu estava a ter elas com a protagonista do Chicago, não faz sentido. Mas apercebi-me que o que eu gosto é de contar histórias Uhum. e de falar com os outros e tornar-me empático com os outros, seja em que meio for, seja em televisão, seja em rádio. Em televisão ou imagem o meio é mais perfeito, a rádio tem outras nuances, pode ser mais emocional, por exemplo. Mas eu percebi que o que eu quero é contar histórias, seja como ator, seja como apresentador, seja como escritor, seja como argumentista. E contrariamente àquilo que acontece em Portugal, nos Estados Unidos, tu podes ter muitos ífanes, podes ser 50 coisas e não faz mal. Eu acho que cá estamos a começar a partir isso, mas quando fui fazer o casting para a Avenida Q, nunca esperei ficar, e quando, à medida que a coisa foi acontecendo, senti outra vez aquela coisa, o estigma do que é que está aqui a fazer, que não está preparado para. E acho que no fim do dia correu bem, mas sofri muito, porque eu estava completamente fora do meu ambiente. Este é o meu ambiente. Eu posso fazer o que tu quiseres com isto. Agora, Mas também tens o IFAN de ator agora. Eu Consideras-te ator. eu acho que comecei esse IFAN. Acho que para tu fazeres um bom trabalho de ator precisas de uma boa dose de vulnerabilidade. Eu acho que um ator eficaz é um ator que é vulnerável. E acho que o problema em Portugal muitas vezes é que tu não tens grandes hipóteses de poder estender a tua vulnerabilidade. Ou porque fazes muitas vezes a mesma coisa, ou porque tens só 2 ou 3 canais onde trabalhar. E no fim do dia é sempre o mesmo problema que é o mercado. Claro. Agora, tenho muita sorte nas oportunidades que tenho tido e tenho tentado não temer
o desconhecido. Acho eu. Muito bem. Também és um global shaper, Aham, para além disto tudo. Traço global shaper. sim. O que é isso? Ser Global Shaper é fazer parte de uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, Uhum. que é um organismo que serve para pensar o futuro, as comunidades do futuro. O Fórum Económico Mundial tem pessoas tão extraordinárias como o Macron e por aí fora. Dá-te acesso a tu poderes falar com estas pessoas. Tens sempre uma reunião anual, depois tens eventos ao longo do ano, tens o Shape Europe, tens o Shape Asia, tens imensos... Já houve em Portugal também. Uhum. E tu basicamente encontras pessoas que são figuras de destaque em várias áreas com menos de 30 anos. E eu fui escolhido para esta Quase a área. deixar de... Estou quase a deixar de ser. de ser. Aliás, fui vice-curador um ano, ou seja, tens um curador e eu fui vice-curador, que na equipa da Inês Relvas, e eu aceitei na altura e passei por um processo para fazer parte, porque senti que nada disto faz sentido se não houver um propósito maior. Ou seja, o meu privilégio de vir de uma família que é conhecida permite-me já ter distanciamento para perceber o impacto que isto pode ter na vida das pessoas. E usá-lo. Ou seja, bem. claro que é muito divertido atirar-me para o For chão e good. rebolar e ter um lado mais leve. Mas eu acho que, e tive isso na primeira pessoa, tive essa experiência na primeira pessoa, de que aquilo que tu dizes pode mudar a vida de alguém. E quando tens yeah. esse poder, Sim. e as pessoas que estão a ouvir e quem estiver a ouvir isto esteja em casa, esteja a atravessar um momento difícil, sentir que tu tens o poder para tocar alguém, nem que seja uma pessoa, Uhum. eu acho que é por isso que se deve fazer aquilo que nós fazemos. E portanto os Global Shapers acabaram por ser esse link com a realidade todos os dias. E enquanto global shaper, sobre que assuntos ou sobre o que é que tu Onde é que eu me influenciavas mais? influencio? Onde é que tu te enquadras? Eu tento ser, a minha luta é sempre mais nos direitos humanos e nos direitos LGBTI. Portanto, é aí que eu sinto que onde posso ter os jovens, voz. neste caso, uma voz mais audível. E audível por via das circunstâncias. Ou seja, mais uma vez, o facto de eu vir do contexto que venho e ter a noção desse privilégio permite-me eu ter a noção de que se eu disser qualquer coisa, isso vai ser ouvido. Uhum. Como tu dizeres alguma coisa vai ser ouvida. E nós temos esta sorte. Portanto, o que tu fazes com isto não é de repente tens aos ombros uma responsabilidade de mudar a vida todos os dias, mas se tu pensares, é lógica, que não queria estar a usar expressões em inglês, mas é uma lógica de inspired action, eu estou a fazer isto e isto pode agitar. Uhum. Agora, é teres a noção que tens um poder nas mãos. Claro. E como qualquer poder... Medir bem aquilo que vais dizer. Também. Eu acho que não podes também depois tornar-te obcecado. Passei por uma fase em que achava que não podia dizer nada. Sim. Hoje em dia acho que não. Acho que podes... Também és um exemplo de desmistificação daquilo que os outros possam ou não pensar. Sim, Agora, mas sempre com essa consciência. não consigo ficar calado. Antigamente eu, não dizia nada. O que eu faço agora é, eu escolho as minhas batalhas. Se calhar não faz Lutas por sentido. elas. Sim, tento. Não há nenhum apresentador de rádio em Portugal assumido. Isso para mim é um escândalo. Será sempre. Mas será que há algum a precisar de se assumir e nós não sabemos? Isso não interessa. Eles terão a Estou a sua brincar. própria vida. A questão para mim é importante que haja exemplos de eu não vou ser castigado, eu vou ter uma vida normal se eu decidir contar às pessoas próximas quem sou e o que é que eu quero fazer. Isso não é uma coisa de sumenos importância. Isso é tornar visível, é tornar igual. E essa será sempre a minha luta, seja nos direitos humanos, seja no papel das mulheres, seja como for. A política é isso, se nós pensarmos, Sem não é? A dúvida. política é se tu seres eficaz dentro do teu contexto. Podem ser 5 pessoas. Uhum. Mas se eu puder, de alguma forma, mostrar que és um miúdo de 12 anos que está no carro, que me ouve na rádio e sente que, eu não quero dizer aos meus pais, eu tenho medo que me façam mal. Porque isto existe. Uhum. No outro dia, há pouco tempo, houve um casal que foi agredido num centro comercial. A homofobia é latente no país. Ou seja, temos leis incríveis, mas não temos a mentalidade que acompanha ainda. As leis vêm sempre antes da mentalidade. E ainda Lá bem, chegaremos. ao menos Sim, existem sim, as sim. leis. Exatamente. Portugal é dos países mais progressistas do mundo. Mas ao mesmo tempo eu tenho que a minha parte seja essa. Ele não lhe aconteceu nada ainda, mas não lhe aconteceu nada, portanto eu vou arriscar também. eu posso arriscar Sim. a ser tranquilamente quem sou e a não pedir desculpa por quem sou. E isso é um processo que eu tenho feito ao longo dos anos também. E acho que tens feito bem. Então vamos Obrigado, voltar àquele Filipe. dia em que assumiste realmente a tua homossexualidade e a internet rachou ao meio. Parecia quase no dia em que a Kim Kardashian pôs o rabo Eu a primeira imagino vez. que eu ia por o rabo, mas achei que também não é preciso ser tão Não. óbvio. E isso vem na sequência dos ataques em Orlando, Sim. onde morreram 50 ou 60 pessoas, Sim. não foi? Na discoteca Pulse.
uma Não discoteca me gay. lembrava. O teu coming out foi uma maneira de dizer basta, ou tu só usaste os ataques como pretexto para algo que já querias dizer há muito tempo e pensaste, Não, é agora? eu senti-me hipócrita, que era, eu posso falar para 70 mil pessoas, E não estou o que é que eu estou a fazer? fazê-lo. Isto olhando para as minhas redes sociais na Na altura, altura. Uhum. que era, eu olho para isto, tenho 70 mil pessoas a quem eu posso chegar. Isto é um megafone. Eu estou a partilhar memes, Exato. Estou a falar da chuva. estou a dizer, pois de facto não devia estar a chover. Que pena. Quiseste Não, ser relevante. senti que eu há muito tempo queria dizer, fui dissuadido durante muito tempo a fazê-lo, porque do ponto de vista profissional podia ser perigoso, porque eu não tinha a credibilidade que me protegeria dos ataques. Eu acho que há ali aquela coisa do tem cuidado, não queremos que faças isto já, queremos que estejas mais consolidado. Mas eu na altura não pensei muito nisso, o que eu pensei foi, como é que é possível isto acontece? Estas pessoas são mortas num espaço seguro. A importância de um safe space neste contexto, que em Portugal há outros, mas o Lux é um bom exemplo de um sítio onde tu possas ser o que tu quiseres. Com o tempo foi alterando, mas esta ideia de tu vais a um sítio e não vais ser maltratado porque te queres vestir de um género que não é o teu, Exato. porque queres usar uma coisa na cabeça, porque queres estar só divertido, porque queres ouvir uma música que não é consensual. E eu lutarei sempre para que os outros possam ser aquilo que quiserem. Mas isto foi um caminho. Eu sei que sou um bocadinho a Madre Teresa de Calcutá gay, mas neste caso Madre Teresa de São Francisco, mas há aqui uma coisa de termos a noção de que a nossa ação tem efeito. E portanto eu na altura quando escrevo o texto, escrevo não numa de já sou gay, olá, foi se nós não devemos ser maltratados por nenhuma razão, por ser de outra raça, por ter outra ideologia política, por ter outra ideologia religiosa, nada. Toda a gente é passível de vir fazer parte da mesa e de poder ter uma opinião e uma conversa, na minha lógica das coisas. Isto não é, por vezes, o tom mais consensual no momento. Estamos a assistir a isso no Brasil. E isto para dizer que eu não quis continuar a passar por momentos como este e não poder comentar e não poder dar a força que a minha pseudo posição de figura pública possa ajudar. Eu não ligo nenhuma a ser figura pública no sentido de eu não venho pela fama. Claro que há coisas boas em ser conhecido, mas eu não vou por aí. Hoje em dia consigo olhar para isso e pensar, ok, isto é um megafone para eu fazer qualquer coisa que pode ser meaningful, que pode ser divertida também Claro. e faz parte do meu trabalho, aquela coisa de só queres aparecer. Não, o nosso trabalho é aparecer. É Claro. aparecer, mas Nós queremos aparecer, mas com propósito. lá está. Agora, este propósito nem sempre chega. Se calhar tu hoje, Ou não sendo chega a toda mãe, a gente, se calhar tu hoje sendo mãe, tens mais propósito no que fazes do que quando tinhas 22 anos e estavas na rádio. Não sei o que é que tu sentes em relação a isso, mas há esta coisa de é um caminho. Sim. Estamos todos a aprender a ser pessoas. Pessoas, para sempre, claro. E no fundo isto tem a ver com pessoas. E o que é que mudou mais na tua vida depois de teres feito aquele post? Pode ser para pior. Eu deixei de ter medo. Uhum. Ou seja, quem vive com um segredo, seja ele qual for, vive com medo. Os meus pais sabiam que eu era gay, os meus amigos sabiam que eu era gay, os meus colegas sabiam que eu era gay, portanto não era, tinha namorados, portanto nunca foi uma coisa escondida. Eu assumi-me aos 19 anos, portanto não tinha ali uma coisa que coincide com o curto-circuito, portanto eu estou no ar e ao mesmo tempo tudo aquilo está a acontecer. Ou seja, mais uma vez, nós não sabemos nada no que se passa da vida das outras pessoas, não fazemos ideia do que se passa. E eu na altura, eu vivi com medo, eu tinha medo que me acontecesse alguma coisa, eu tinha medo da repercussão pública do que me poderia acontecer, tinha medo de nunca mais trabalhar, porque não consegui perceber sequer, porque nunca tinha acontecido, ou acontecia, ok, o Gosha, ou figuras que são muito grandes. marcas, não é? Tipo, ok, não vai acontecer nada ao Gosha, não é? Se calhar a mim já não me chamam para trabalhar. E eu sei que ao longo da vida perdi trabalhos porque não era heterossexual normativo do rugby. Percebes? Mas ao mesmo tempo não faz mal nenhum que as pessoas o sejam. A questão é que se tu não abres espaço para que haja uma conversa sobre isso, nunca se torna tranquilo falar sobre o que tu quiseres. Portanto, se tu pactuas com isso, pactuas com um segredo. E eu tinha muito medo. Eu lembro-me quando escrevo o texto, eu estava em Troia, vim para Lisboa e cheguei à bomba de gasolina. E de repente olhar à volta e penso, já toda a gente sabe. Claro que ninguém tinha uma opinião. Sequer, no Senhores da Gasolina davam para gasolina, dava-se nas tintas para o que eu tinha acabado de escrever. Mas esta coisa também, isto entra a paranoia no meio disto, que é as pessoas vão-me descobrir, vão-me fazer mal e vão-me perseguir e vão-me bater e vão eu não quero que isto aconteça, coitados dos meus pais. E começas a pensar nas repercussões do que fizeste. Mas eu durante muitos anos pensei nas repercussões.
E acho que cheguei a um Um tempo momento em que pensaste, não em que quero teve que mais. ser e acho que fiz bem, acho que sou muito mais leve, muito mais autêntico. Eu também acho que quem ouvia, quem via, sentia que eu guardava qualquer coisa que eu não partilhava, e hoje em dia partilho tudo, conforme aquilo que eu acho que deve ser partilhado, mas não tenho esqueletos num armário porque o armário já nem existe. E isto não há um time, as pessoas não têm todos que se assumir, mas é útil para que um dia não seja necessário. Exatamente, eu acho que é para isso que trabalham todas as associações, Sim. não é? Para um dia não serem necessárias. Agora deixaste-me a pensar sobre isso. Não tens esqueletos no armário, mas já tiveste um fantasma. Não sei se te sentes confortável a falar disso. O quê? Sim, mas vamos falar dessa faceta tua que eu acredito que seja a mais oculta, Sim. literalmente. É verdade que já tiveste um fantasma em casa Isto vai e ser no Correio da Manhã, Filipe. conseguiste que o fantasma saísse de casa, Sim. porque na verdade tens poderes. Não tenho poderes. Eu acredito no além. Eu acho que nós não temos muita noção. Isto Vamos vai ser encerrar ótimo. esta frase. Eu acredito no além, olá TV 7 dias. Eu acredito no além, vai ser ótimo, vai correr muito bem. Eu acho que nós não conhecemos muito do que se passa no universo e acredito que existam outras dimensões que nós não conhecemos bem. E tive uma situação em casa em que sentia que a minha casa era assombrada. Deixa-me só fazer uma parte. O Rui chegava à rádio destruído. Não dormia. Não dormia a noite inteira, ouvi sons. Portas abriam O meu sozinhas. cão não para de ladrar para o armário, não para de olhar para o armário. O meu cão não entrava no meu quarto. Não queria dormir O contigo. meu quarto era gelado, não queria dormir comigo, se calhar não queria mesmo. Cheiravas mal. Cheirava E depois mal. houve um dia em que conseguiram. Houve um dia em tu que e foi a lá tua uma senhora à empregada, não casa, foi? foi lá uma senhora à casa que resolveu, que por acaso era uma pessoa que trabalhava lá. E então, olha a minha utilidade, de repente descubro que a minha Não, empregada é de repente médium. ela diz: olha, você não tem ouvido sons esquisitos e tu sim. Sim, eu acho que é um universo com o qual eu não brinco muito por uma coisa, Sim. que é. Respeitas, Eu acho que nós não é? não sabemos nada, eu acho que nós não sabemos nada e as pessoas podem dizer, tu és atrasado mental, não existem fantasmas, não existem espíritos. Eu acho que sim e acho que eu estava a fazer o que aconteceu, eu acho que foi isto o que aconteceu. Eu estava a fazer repairagem e tu ias perceber se podes ou não fazer um programa, vais ver locations sobre o paranormal. E eu morro de medo. Morro de medo. Então eu e o Diogo Valsacina estávamos a fazer isso e fui a uma associação espírita e entrevistei médiums e estive a fazer isso tudo. E eu sinto que há uma coisa que se colou a mim, que eu trazia comigo. E ficou lá em casa, de certeza, e não quis ir embora. Esse fantasma estava no armário. Esse fantasma estava no armário, que eu tinha deixado vago também, não é? Portanto, estava lá. E, portanto, durante algum tempo senti que tinha alguém a olhar para mim enquanto eu dormia. Pronto, e agora estou aqui a abrir um grande problema. Isto vai ser em 1000 sítios. Mas eu acho que se sentem que têm alguma coisa em casa, vão ver. Pronto, é essa. Mas depois passou e depois vivi muito mais tempo Mas nessa o facto casa, de teres tranquilo. esta suposta sensibilidade para com os que já partiram, faz com que também tenhas muita sensibilidade em relação aos vivos, ou seja, aquelas energias, tu Sim. sentes a pessoa Eu tem uma vibe assim ou assado. falo muito nisso, não é? Eu acho que ao longo dos Falas últimos... e acertas muitas vezes, o que é creepy. Pois, eu tento estar em contacto comigo mesmo e, portanto, acho que tento ter uma relação verdadeira com os outros. Eu não gosto muito de ilusão, em geral. E, portanto, tenho a tendência, à medida que tu vais quebrando os teus próprios segredos e fronteiras, depois não percebes porque que os outros se mantêm nessas caixas. E neste universo em que nós trabalhamos, é muito comum tu encontrar as pessoas que têm personas e que estão a querer... Temos todos, mas na comunicação isso cria-se mais. É mais normal, evidente. porque tens que criar, às vezes também... Há uma percepção que tu queres manter. Não, porque nós estamos on camera, não é? Nós estamos aqui à frente das E pessoas. trabalhas para um público específico e sabes o que é que essas pessoas Claro. gostam e querem. Claro, e eu tenho tendência para, acho que, sintonizar com quem está. Essa sensibilidade extra, eu entro numa sala e consigo perceber se me sinto bem, se me sinto mal, e não é só porque não gosto da pessoa que está ali sentada. Acho que os sítios têm energias, acho que têm memória, acho que há igrejas que têm ótima energia, outras em que parece que foi muita gente morta lá dentro, o que é bem possível. Exato. E eu sou sensível a isso. Se acho que tenho um poder extra, acho que não. Acho que toda a gente tem esta sensibilidade. Acho que há pessoas que estão mais conectadas com isso e outros não. mais atenção. Talvez. Acreditas em vidas passadas também? Sim. Não vamos estava à falar espera das que tuas isto fosse- regressões. Não estava à espera que estou a ser aberto Estás por que dentro. nem Eu não quero que uma me noz. fales daquele momento em que percebeste que já tinhas sido uma senhora no século XIX. Não, eu era uma senhora no século XVI e morri afogado. 16. Eu odeio o Peço mar. desculpa. Quer dizer, alto mar. Odeias? Não gosto de alto mar, fico nervoso. Porque me matei. Ai, a sério?
Supostamente sim. Eu fui enviado para a América e atirei-me do barco. Não era o Titanic. Não era. Isso era uma grande Antes fosse, história. isso era uma boa história. Rui, tu tens estes ífanes todos na tua vida e, no entanto, tu não consegues manter a tua secretária arrumada. O Rui consegue colecionar chávenas de café, pires, sujos durante meses Sabes e que trabalhar no meio deles. Eu estou muito aéreo. Mas é porquê? É porque tu Que eu não sou dás isso não é uma prioridade Não. na tua vida, não é? Arrumar? Para quê? Não é arrumar. Eu acho que Perda de tempo. arrumar a tua casa e o teu espaço é um reflexo do sítio onde tu Aquilo é o estás teu na vida. Aquilo é o teu espaço, Eu nunca Rui. estou É a muito tua- lá. Não sei se já reparaste. Eu não ligo muito. Eu odeio trabalho de secretária. Aqui não está, aqui está normal. Sim. Às no vezes estúdio. andam aí uns chás. Sim, mas eu levo. Levo e deixo na outra secretária. Depois levo ao bar. Mas eu tenho esta coisa de não ligar muito a questões mais físicas. Tipo, eu não ligo muito a. Coisas terrenas. Ligo, mas é aquela coisa de. Às vezes estou mais aéreo e não estou nem aí. Então, sei lá, estou muito mais preocupado com outras coisas. Não reparo tanto nisso. Nem isso pode ser um inferno para Tu quem és- vive comigo. Sim, não, e para quem tem OCD também. Ah, sim, eu sou um inferno para quem tem OCD, Tu mas és eu não o ligo oposto. nenhuma. Um quadro está torto. Ah. Estamos todos tortos de alguma maneira, não é? Oh, Rui. Agora sim, vamos falar de rádio. Começaste na Radar, depois fizeste as manhãs da Sudoeste MN. Uhum. Apesar de seres filho de um dinossauro radiofónico, tu caíste na rádio de paraquedas Uhum. para fazer manhãs com a que ainda caiu mais de paraquedas naquela estrada, que odiava ainda mais acordar cedo. Dormi do entre que as tu. músicas. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência que no fundo foi onde eu percebi que tu fazias rádio e depois... Eu não fazia, não é? Comecei aí para todos os efeitos. Não, mas Comecei na fazias. Radar, mas eu era uma achei coisa que, com- eu achei que tu tinhas potencial. Isto para dizer que fui eu que depois Foi a fiz com Filipa que o me Rui trouxe para a Mega. viesse para a Mega. Sim. Insistia imenso com o diretor. Ele é A ótimo. Filipa e a Joana Gama. A Joana Pronto. Gama também insistia. A Joana Gama Não me está lembro aqui a disso. insistir, que Tu também vias fez o parte. Rui de manhã? Não, tu já conhecias o Rui. Eu tive imensos almoços com o Rui a convencê-lo para ir para a Mega e convenci imenso E eu disse que- E eu também. E eu estava agora? numa de. Queres vir para o programa? Vem cá aqui só dizer olá, que as pessoas ao menos veem a tua cara. Bom, não, eu tinha. O meu problema com a rádio, ou com a Mega em particular, e vou ser muito sincero, Sim, força. o meu problema com a Mega é que eu tinha um preconceito porque eu achava que era indie. Tu, não a Mega. Sim. Ou seja, eu achava que era indie demais, Sim. achava que vocês falavam muito rápido e que achavam que eram muito fã. E, na minha opinião, não eram. Porque ninguém é assim tão fã. Porque ninguém é assim tão divertido. O que eu depois vim a perceber com o tempo é eu, no fundo, queria lá estar. Ou seja, com qualquer coisa que tu rejeitas, mas no fundo até queres. Sim, sim. E eu. Havia uma atração aqui. Havia uma atração porque eu também sou isto. Ou seja, eu também tenho este lado mais E entertainer porque na se calhar vida. querias ser mais ouvido, coisa que não tinhas. Claro, é na verdade. Sudoeste. Na Sudoeste não era tão ouvido. E havia Todos uma coisa queremos de. Não, havia uma coisa de. Eu acho que nessa altura, e é um contexto específico que tu também viveste, que a nossa geração é uma geração que se define muito pelo que ouve, Uhum, pelos sítios onde vai, uhum. pelos filmes que vê, e essa vibe pseudo-intelectual que se vivia muito naquele contexto radar, que é intelectual de facto, não é uma coisa pseudo-intelectual, mas tu podes tentar passar para ti uma coisa que se calhar também não é. Eu não vou à Cinemateca todos os dias, nem faço questão. Vou episodicamente se for. Claro. Não tenho o Bergman debaixo do braço para ver um filme agora. Uhum. Mas reconheço a importância que tudo isso pode ter na vida. E eu acho que nessa fase, 21 anos, que era 22, que foi quando isso aconteceu, sabia lá. Quer dizer, hoje tenho quase 30 E não sabes bem. e aprendi muitas coisas e não sei bem, mas eu tinha um preconceito com esta rádio, porque eu sentia que esta rádio não era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ser respeitado de outra forma. Uhum. E depois, com o tempo, eu sonhava que vinha para cá. Houve uma fase, ou seja, eu tenho também sonhos premonitórios. E sonhava que vinha para cá e lembro-me de pensar, não faz sentido, eu não faço sentido ali. Eu com os meus óculos de massa. Eu não faço sentido ali. E depois era só um atrasado mental, eu. E depois vim cá parar e começámos a fazer programa e percebi não só que tu foste a minha melhor parelha de sempre em rádio ou televisão, ou seja, a pessoa com quem eu adoro trabalhar com a Maria e com o Conguito, mas com quem eu mais me liguei, eu acho, e com quem fazíamos isso de uma forma muito orgânica e Sim, rapidamente até. Tu chegas ali a um ponto em que, ok, então eu só estou a falar para mais pessoas, eu posso falar sobre o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Isso tem tudo a ver com as dores E de no fundo crescimento. até podias de quem está- mudar um bocadinho, Claro, mudaste a rádio. muito. De mim, eu também sim, mudei sim, muito. Sim. Aquilo que ela era. O que é que tu aprendeste mais com a Mega? Aprendi que a generosidade dos outros não pode ser tida como garantida. Aprendi que a tua generosidade tem um efeito em tudo. Ou seja, aquilo que tu dás aos outros é aquilo que tu recebes.
aprendi que o mais importante para mim hoje é aquilo que é universal. Portanto, uma rádio mainstream, uma rádio dita generalista, tem um impacto incrível porque pode tocar desde alguém que mora, sei lá, em Bragança, a alguém que mora no Algarve, em Sagres, e de diferentes estratos sociais, diferentes casas de partida, diferentes privilégios. E eu com o tempo percebi que não queria estar a falar, não desmerecendo as rádios que são temáticas nicho. e que têm um objetivo que é maravilhoso. A Radar é maravilhosa, eu adoro, mas chegas a um ponto que é, se calhar não me apetece estar a falar sobre isto, se calhar não quero estar a falar sobre o sucesso de longa duração dos I'm From Barcelona, que me interessa, mas se calhar vou ouvi-los a eles. Mas se calhar o meu trabalho e o meu talento é outro. Se o meu trabalho é contar histórias e o meu talento é contar histórias e ligar-me aos outros, a Mega é a rádio ideal para isso. Porque é uma das rádios onde isso é possível. E onde te das ligas poucas. a muita gente. E onde ligas a muita gente e onde as pessoas que cá trabalham têm a mesma leitura que eu daquilo que é entretenimento e verdade. E acho que esta coisa da verdade, que eu podia achar que no início, no vosso caso, era fun. Acho que todos aprendemos, não é? Tipo, quando eu cheguei à rádio, havia o quê? Facebook só? Ainda? Sim. Portanto, estamos numa lógica. Quando eu comecei no curto-circuito, havia o fórum, não havia Não sequer havia redes Twitter ou sociais, Facebook. sim. Portanto, estamos a falar nestes últimos 10 anos de uma viragem completa. É engraçado eu fazer-te esta pergunta e tu falares mais das pessoas e do que cresceste enquanto pessoa do que em termos profissionais. Porque no fim do dia, É isso que interessa. sim. Sim. Ou seja, é um privilégio fazer rádio, é um privilégio estar nesta rádio, mas é um privilégio conhecer pessoas como tu. O que é que tu aprendeste com a Filipa Galrão? Aprendi a ser metódico, Aprendeste a escrever para eu não rádio, escrevia como nada, deve eu ser. não escrevia nada, eu fazia tudo de improviso. A Filipa ensinou-me e tem muito a O ver com improviso escrito. Não, porque há um lado, eu não tinha tido uma escola, eu acho, de rádio ou televisão. Sim. Eu fui existindo e fui sobrevivendo, Com se o teu quiseres. talento só. Com o meu talento e Já era muito. que é a mesma coisa como há pouco falávamos de Nova Iorque e também da Avenida Q, que é Sim. o teu talento ou a tua capacidade de desenvencilhar-te leva-te até certo ponto. Há uma altura em que tem que haver técnica e tens Claro que te sim. dedicar. E eu aprendi isso contigo. Tu tinhas isso, essa escola, esta escola, este universo, este grupo, é uma escola com 80 anos de experiência, Sim. não é? Portanto, não Sim. estamos a falar do grupo mais experiente, mais sólido. Há uma série de coisas aqui que permitem que tu aprendas muito. E todos nós, eu acho que somos reflexos de uma coisa que é, independentemente de eu não ser consensual, isso não me foi exprimido. Ou seja, não me obrigaram A ser outra coisa. Claro. E por isso eu estou eternamente grato. Porque podiam ter dito, Rui, nós gostamos muito, mas o humor negro acabou. Eu é que doseei o meu humor negro a dada altura porque percebi que não era o contexto. E é importante saber quando vais à casa de alguém como é que podes tratar as pessoas que estão lá em casa. Romano, não é? Um bocadinho. E no fim do dia as pessoas estão a ligar para ouvir aquele tipo de conteúdo. Há uma expectativa. Sim, que eu posso partir. Mas não vale a pena, eu não tenho que a destruir. Portanto, é descobrir o espaço para ti, e nós fizemos esse caminho juntos, dentro daquilo que é um formato. E eu acho que hoje em dia todos nós fazemos um bocado aquilo que queremos dentro dos nossos próprios programas, e isso é um caminho que também nos foi dado, também nos foi permitido pela nossa direção e também pela nossa própria direção em relação ao que fazemos. Portanto, há conquistas diárias, mas ao mesmo tempo eu sinto que aquilo que eu aprendi contigo foi a não desmerecer as oportunidades de melhorar. Eu acho que tu gostas de melhorar e gostas de... Isto é um exemplo. Tu estás-te a expor a fazer isto, estás a levar-te para outro sítio. Conversar é a disciplina mais difícil de todas. E tu fazes isso tranquilamente. Mas é Ok, agora eu estou a falar uma hora com uma pessoa. Não é fácil. Não é? Não é? E isso é maravilhoso que, olha, podes fazer este programa e estás a fazê-lo. E estás a ter a visibilidade que mereces e que deves ter ainda mais. Eu que me chatei às vezes na rádio, nestas rádios, eu tenho à partida um holofote diferente. Porque tem vindo da televisão, por outros contextos. Chateia-me que pessoas com tanto talento ou mais do que eu não tenham a capacidade ou não tenham a sorte de para já terem esse holofote. Tu és das melhores apresentadoras de Portugal, seja como for, em rádio ou televisão. Acho mesmo. É verdade. Ouviste, Cristina? Cuidado, Cristina. Mas vais demorar um bocadinho mais tempo, eu acho, porque o mercado é pequeno, para conseguir provar isso. Mas prova-lo. Isto já é um exemplo. Obrigada, Rui. Nada, linda. E agora, depois disto, não sei o que dizer. Sei. Qual é a verdadeira magia da rádio? Qual é que tu achas que é? As pessoas acham que é muito estar aqui, ou parece que estamos num sítio no céu. Etéreo, exato, e que ninguém nos consegue chegar e eu acho que a magia que vivemos absorvidos. É uma proximidade real. Ou seja... Eu chamo-lhe proximidade quentinha. Sim. É uma proximidade... nós estamos mesmo a falar
com quem está a ouvir. Eu com acho que quem a está a magia da ver. rádio, desculpa interromper-te, mas eu acho que concordas comigo. É estar presente. Sim. As pessoas não têm ninguém presente nas suas vidas, Nem não é? sequer com a televisão conseguem isso. Com a televisão fazem milhares de coisas, com a rádio também, a ouvir, Mas a mas... televisão aprisiona-te. Não é? Tu estás ali, obriga-te a estar ali. Uhum. Olhem para mim, vejam-me, Sim, ouçam-me. é o meio A mais rádio nobre. não. Eu acho a A rádio rádio liberta-te. o meio mais nobre de Uhum. todos, do ponto de Uhum. vista da comunicação, porque, Sim. porque permite que não só tu passes quem és, como tenhas uma atenção à qualidade do que fazes, e nem todas as rádios são assim, mas ou os profissionais são todos diferentes, como há médicos bons, médicos maus, mas a questão que eu acho em relação à rádio sempre é a rádio nunca se tornará obsoleta, ou o áudio não se tornará obsoleta, porque no fundo é uma grande conversa. É uma grande conversa que tem outras coisas pelo meio, tem música, tem Uhum. publicidade, porque precisamos de nos manter vivos, mas tem esta coisa de eu estou contigo. Portanto, mesmo, eu acho que a rádio em direto não acabará e acho que, sobretudo, a ligação da rádio com as pessoas só se tornará mais forte. O meu pai diz sempre, a rádio é a primeira rede social. É verdade. E eu acho que é. A rádio é humana, Sim, acho eu. é para as pessoas, não é uma coisa de... eu estou mesmo a partilhar, e nós temos a sorte de partilhar o nosso estado de espírito, não é? Eu não tenho que estar bem disposto todos os dias de manhã. Não estou, Sim, muitas vezes. sim. Mas, ao mesmo tempo, sei que já há quase um contrato com a pessoa que me está a ouvir de pá, estamos aqui os dois. Yeah. Isso é bom. Qual foi a entrevista mais difícil que tu já fizeste em rádio? Em rádio. Já entrevistei tantas pessoas, não sei. Mas há umas difíceis, não há? É muito difícil quando percebes que a outra pessoa é muito frágil e qualquer coisa que tu empurres para o lado dele. Eu não sei se há um nome, mas já houve muitas pessoas que eu entrevistei que sentia que estavam aterrorizadas. Uhum. Às vezes são pessoas que não estão muito ligadas a ter que falar em Sim. televisão, em rádio. Mas E, às vezes portanto, temos que ser nós somos quase nós a fazer, salvá-los, mas há esta coisa de... fazer a Isso para mim resposta. comove-me. Uhum. A dada altura Uhum. chateava-me. Esta pessoa vem aqui e não me dá nada. Sim. Hoje em dia eu percebo, comove-me porque tem a ver com exposição. Isto é Nem toda a gente difícil, está isto preparado. dá trabalho, há uma responsabilização. Uhum. As coisas que me saem da boca, mesmo que, e tu também, mesmo que sejam às vezes um bocado fora, são ponderadas. Uhum. Eu sei o que é Nem que eu que estou a sejam em dizer. Milésimos demora- de segundo. Demora anos a chegar aqui, mas demora anos a Uhum, chegar aqui. uhum, sim, sim. Tens que ir ao É uma ginásio. prática, Se não fores ao ginásio, como é que vais conseguir fazer? claro. E, portanto, uma pessoa que vem aqui pela primeira vez ou que se está a expor, e nós nem tocamos muito nesse universo. Acontece agora mais com o cala-de-boca de vez em quando, entramos em contextos mais emocionais. E mais íntimos. Uhum. O Cifrão contar que sente saudades do Angélico todos os dias É forte, é forte, mas eu não preciso adicionar nada a isso. claro. Mas a experiência que eu já tenho permite-me não sentir que tenho que adicionar. Se calhar Uhum. no início, ok, mas tens saudades, mas como é que tens Pois, saudades? exato. Hoje em dia o que eu sinto é, ok, Vou deixar respirar este momento. vou deixar viver isto, Uhum. porque ele está a escolher dar-me isto. Eu não exijo isso dele. E por isso é que é preciso ser sensível e olhares o outro e pensares, ok, é uma pessoa como eu, não é um bicho, não é uma figura, uma estrela. Eu não acredito que ninguém seja mais do que outro. Claro. Portanto, tenho muita dificuldade para algumas estrelas portuguesas que se levam muito a sério. Sim, sim, Tenho sim, muita sim. dificuldade para alguns músicos que se levam muito a Essas sério. entrevistas são as mais difíceis, eu Sim, acho. eu acho que Não sim, é? que é quando eles vêm. Queres muito baixá-los para estarmos todos ao mesmo nível, Nós não é? vamos todos ao supermercado, ainda por cima em Sim, Portugal, sim, não sim. é? Mas Ah, depois fica difícil com algumas respostas. sim, passar para esse nível. mas eu acho que isso é um reflexo do sítio onde essas pessoas estão. Sim. E acho que eventualmente saem daí porque a vida vai Sim, ensiná-los. também não nos cabe a nós tirá-las de lá. Não, por amor de Deus, porque por 4 minutos não Qual vale a foi pena. o convidado mais generoso? Sendo que adoramos esta palavra. Tenho dificuldade em dizê-lo. Eu acho que desta nova fase do Uhum. Snooze, eu acho que nos convidados mais generosos. Obrigado, Joana. O que é que a Jana disse? A Jéssica Ataíde. Não, a Jéssica Ataíde foi muito generosa, Não, mas foi- a Jéssica tem uma coisa maravilhosa. Não, a Jéssica deu um bom percebe momento. entretenimento. Ela sabia o que é que resultava. A Jéssica é generosa, mas sabe que está a fazer televisão e rádio, e portanto é muito bom. Isso é raro, como nós sabemos, encontrar pessoas. Quem pensa e quem vê estas coisas pensa, mas as pessoas em Portugal são uma seca. Não. Em Portugal, nós não estamos treinados até culturalmente Uhum. na escola para expor o que quer que seja. Portanto, é sempre um contexto diferente. Eu acho que, assim, dos mais recentes, mais generosos, eu fico surpreendido quando as pessoas são grandes estrelas e são generosas. David Carreira ser generoso, Sim. acho surpreendente. Acho o Cifrão ser generoso, acho surpreendente. E são bastante. E partilham coisas que não têm que partilhar. A Catarina Furtado, sei lá, há figuras que eu tenho sempre dificuldade em dizer qual é o teu prato favorito, não Exato, consigo. sim, ao livro. Mas há conversas que te mudam pelo simples facto de entrarem ali num sítio de verdade. Não é uma Uhum. entrevista, é uma É uma conversa. conversa.
E isso faz É diferença. sempre essa a nossa lógica. Vamos ao Guess What, Rui. És tu que Vamos. fazes o jingle, queres fazê-lo ao vivo? Quero. Ainda te lembras como é? Não. Como é que é? Guess What? Guess what? É Guess isto? what? Super gay. Oh my Olha, god. então, o meu Guess What tem 4 categorias, 3, em que tu supostamente és bom e são perguntas de cultura geral sobre essas categorias. Oh, meu Deus. Começamos por rádio. Hum? Em que ano foi fundada a Rádio Renascença, Como única assim? rádio em Portugal que mantém inalterado o seu nome de batismo e que, por acaso, é a tua entidade empregadora? Quantos anos é que fizemos, Rui? 80? Não, agora diz-me o ano em que fomos fundados. 1938? 37. vá. 37! Not bad. Até trouxemos público para aplaudir. Televisão. Qual a primeira telenovela portuguesa a estrear na SIC? Na SIC, podia acabar o mundo. Não, nem me lembro Furia de dessa. viver. Não. Não? Tinha a Catarina Furtado. Tinha? Tinha. E tinha um brasileiro. Não era tipo, podia acabar o mundo? Não. Era a Ganância. Ganância foi depois. Não. Foi, a primeira. foi depois, foi. Primeira portuguesa? Acho que foi. Foi a Ganância. Eu estou a ganhar, não estou? Não, é a Ganância. Estou aqui a dizer que não, a Ganância é com o Diogo Morgado e é muito depois. Não, a Ganância, isso é a vingança. A Ganância é com a Catarina Furtado, um ator brasileiro que até se assumiu há pouco tempo, Ah, foi? que era gêmeo Call me. de um português. Ele casou também. Assumiu-se e casou. Ok. Bummer. E um português que eu não me lembro o nome, mas eles eram gêmeos, tinham sido separados à nascença, claro. Claro. Um estava em Portugal, outro no Brasil, e a Catarina apaixona-se pelos dois. Ah, que trabalheira. Foi uma trabalhada. Trabalhar para a Catarina. pá. Não faço ideia. Pronto, era a Ganância, já Ah, acabou. era a Ganância. Ok, desculpa. Teatro! Sim. Qual o espetáculo musical da Broadway que está em cena há mais anos? Eu não sou nada musical geek. Não. Não, nada. Não viste nenhum quando Sou estiveste péssimo lá? gay Não nisso. viste a Broadway? Já vi a Broadway, mas não. Viste o quê? Mas já vi Wicked, já vi o Book of Mormon, já vi. Ser o Rei... Não é o Rei Leão, de certeza. É o. O Rei Leão está em terceiro, posso dizer-te. My Fair Lady? Não. É o Fantasma da Ópera. Que Desde- seca, que Desde secador. 1988. Desculpa lá, Esse- como é que se chama a portuguesa que fez? Não sei. Sofia Escobar. Ah, Escobar. sim, pois foi. Desculpa, mas é um secador. Um fantasma da ópera. Em segundo está o Chicago e em terceiro o Rei Leão. Ah, Última pergunta. sim. É para me dares a tua opinião. Ok. Vais fazer aqui um bocadinho de global shaping. Hum. Quero que me des a tua opinião sobre Cristina Ferreira na SIC e Jair Bolsonaro na presidência do Brasil. Cristina Ferreira na SIC eu acho que é uma ótima notícia. Porque eu acho que o problema do mercado português é que é parado. O mercado português de televisão e rádio é uma espécie de pântano. Não acontece nada, está assim. Sim. Ou então é assim uma espécie de... Não, e depois disto agora só volta a mexer daqui a 15 anos. Não é isso que é uma chatice. Ou seja, sempre que alguém sai de uma estação de televisão, e no caso da Cristina, com o mediatismo que ela tem, e com todas as marcas que traz e o universo de Cristina Ferreira, será sempre incrível para o mercado, que é, ok, de repente é capaz de haver mais investimento, de repente, e tu sentes que a SIC está a dar essa resposta àquilo que é uma derrota constante, não é? Sim. De anos e anos e anos e anos e anos. E é muito injusto porque a TVI é uma espécie de rolo compressor. A TVI tem uma antena muito forte. É como nós, que por acaso somos rádio líder, por acaso não com muito trabalho, mas somos rádio líder no nosso segmento, de repente todos os dias queremos competir com a rádio comercial ou com a RFM. É improvável que consigamos ganhar. No caso da SIC é diferente, porque tem armas diferentes, mas estamos a falar de um contexto muito difícil. Qualquer coisa que esteja na TVI pode estar um sapo a vomitar na TVI que tem audiência. Isto Sim. é verdade. Sim. Porque estão lá sempre pessoas a ver. Até porque algumas delas já morreram e deixaram-te ligado. Portanto, há uma coisa complicada nisso. Sim, a No caso TVI da tem esse SIC, poder. os targets são mais novos, Sim. são de classes bocadinho sociais e mais etárias altas. que são diferentes e, portanto, há mais mobilidade em quem está a ver. E, portanto, a Cristina ir para de manhã significa partir um reinado de muitos anos do Augusto e da Cristina, que sai e que vai ter uma tarefa muito difícil, que é Sim, competir com o seu passado, não é? E que eu acho que E com ela as tais fará... pessoas que estão sempre na TV Ela é que são muito, fiéis. eu acho que ela é uma profissional extraordinária. Eu já fui a um programa da Cristina, fui a 2 programas da Cristina, fui ao Você na TV e fui ao Apanha-se Poderes. Eu acho a Cristina ótima. Uhum. Ótima naquilo que faz. Acho mesmo. Há pessoas que não gostam do estilo, não gostam do género. Eu acho que ela faz lindamente tudo o que faz e é das poucas pessoas em Portugal que percebe o que é entretenimento.
ela sabe o que é que está a fazer e é maravilhosa. Uhum. E portanto eu acho que não podia correr melhor à SIC e sobretudo é um fogo diferente. E acho que, esta pergunta, como é óbvio, tem outro contexto, que é muito injusto tu estás muito tempo no ar a combater contra uma montanha e até tens resultados bons, mas não chega. E televisão e rádio são audiências, são resultados, é um negócio. E fico feliz da vida que agora a minha mãe esteja à tarde há muito pouco tempo e ganhe praticamente todos os dias. Um programa incrível. Bom, Júlia. e é um programa, Júlia, é um programa que vive de um momento também que é a verdade. E não acho que haja melhor conversadora em televisão do que a minha mãe. Sou como é óbvio, suspeito. Mas acho que a Cristina tem a energia certa para aquele horário e acho que vai ser maravilhosa. Ótimo. Jair Bolsonaro na presidência do Brasil. Acho que é um perigo. Mas achas que vai acontecer? Acho. Eu acho que sim também. Acho que sim, acho que... Até porque é a única hipótese que o Brasil vê neste momento. Eu acho que ele está à frente das intenções de voto, não sei quando é que isto vai para o ar, mas se calhar já depois da... Sim, a segunda volta é agora. É Possivelmente agora. isto vai depois da segunda O volta. Haddad e já saberemos. dizia que sentia no ar uma viragem. Uhum. Eu não acho que vai haver uma viragem, porque o grande problema tem a ver com a iliteracia no Brasil e tem a ver com um ódio visceral ao PT, ao Partido Trabalhador, Exato. dos trabalhadores. E portanto tens esta coisa de ver um país gigantesco com milhões e milhões e milhões e milhões de eleitores, 220 ou 270, não sei exatamente a população do Brasil, que vota, não só não tem o acesso, não tem o privilégio de ter acesso a essa educação toda para poder discernir o discurso do Bolsonaro é um discurso neofascista, é um Sim. discurso É de ódio. é misógino, é homofóbico. E sempre que eu falo isto na rádio, e não me demito de fazer na rádio, nós recebemos hate mail Sim, sim. de fãs do Bolsonaro que gritam ao telefone a dizer como é que é possível. Eu não digo que o Bolsonaro, eu acho que quando chegar ao poder será mais moderado, Sim, sim. mas ao mesmo tempo o Trump também ia ser mais moderado e tiveram crianças fechadas em jaulas na fronteira. Portanto, eu acho que nós não nos podemos demitir de ter uma opinião, e o Brasil é um país tão grande e com tantas assimetrias sociais e assimetrias religiosas, raciais, que este discurso é perigosíssimo e o que está a acontecer é um êxodo de muitas pessoas que saem do Brasil para vir para a Europa ou ir para outros pontos do mundo, numa tentativa de eu vou ser perseguido. A violência aumentou nas ruas, quem é LGBTI está se calhar a contar os seus dias, não no significado de ir morrer, mas é bem provável que aconteça, porque o problema do ódio é como no Brexit. Quando acontece uma decisão como o Brexit, há o legitimar do ódio. Sim. E o legitimar do ódio... Sim, o legitimar do ódio faz com que as pessoas, de repente, eu até sou racista, mas não vou dizer nada. Não posso. Sim. Já não é Socialmente aceitável. não é aceitável. Agora, de repente, já posso. Acho eu que já posso. Exato. E, portanto, vou dar um murro na boca a alguém no autocarro. Sim. Aconteceu mesmo isso. E aconteceu mesmo. E nós vimos essas imagens e ficamos chocados, porque somos todos muito sofisticados. Mas a linha é muito ténue entre a sofisticação ou os valores ditos de um Estado social e moderno com aquilo que se passa no Brasil, que é uma força tremenda da Igreja Evangélica, uma força tremenda também do crime, desta coisa de repente das pessoas poderem ter porte de arma. Sim, porque de repente é um perigo. Cria-se uma guerra que não há, não é? É o próprio Estado que diz que está a haver uma guerra e as pessoas convencem-se de que está a haver. Não podemos dizer que no Brasil não há perigo, não é? Claro, há um perigo, eu acho que as pessoas que votam no Bolsonaro estão muito cansadas da corrupção, estão cansadas do passado, ou olham para o PT, e nós não somos brasileiros, portanto a nossa visão é uma visão europeísta do que está a passar, mas é aquela coisa de estas pessoas votam, eles votam numa ideia de conforto e descanso. Mas numa ideia de mudança também. Mas foi assim que houve uma escalada na Alemanha dos anos 30. Sim, é verdade. Ou seja, as pessoas votavam para não perder o seu direito de propriedade. Criou aquela ideia de que o problema eram os judeus. E o Jair cria a ideia de que o problema são os favelados, são os negros, são as mulheres, são... Tudo o que seja. Um ódio comum facilita a ascensão ao poder de alguém que tem um discurso autoritário, não é? Mas é muito grave quando alguém vem dizer publicamente que não se matou o suficiente na ditadura. Sim, que é fascista. Eu sou fascista. Que é fascista, ou seja, que há um telefonema agora a rodar, que ele a ligar para o Lula, supostamente, sim. a dizer que ele vai apodrecer na cadeia. Mas alguém dizia que o discurso dele também, é perfeito, lá está, que o discurso dele é perfeito para o eleitor médio brasileiro, que é mais brusco e, portanto, olha para aquilo e sente, ok, ele está a falar a minha língua. Ele vai acabar com a corrupção, eu estou a acreditar nele. Claro. É assim que se faz. E depois, chegada à cúpula do poder, como nós sabemos, muitas vezes
nem sequer consegues Claro fazer que não. o Sim, bem, quanto mais ou menos. Portanto, e acredito que tu puxas um bocadinho no Brasil e que deve vir, como cá em Portugal, como em qualquer país, a corrupção está aqui lado a lado sempre. Agora, é para mim, eu acho que olhando para a história, há sempre processos e momentos em que há uma contenção. E depois há um momento em que nós percebemos, ok, isto não faz sentido este ódio, vamos alargar e vamos outra vez ser mais disponíveis e com as fronteiras abertas. Isto é um processo. Agora, isto depois pode um dia ir bater na cena de já não haver água e de repente as guerras são por outras razões. Claro, Mas sim. estes regimes autoritários e esta força da extrema-direita, que em Portugal ainda não é expressiva, e penso que não venha a ser, mas nunca sabemos, tem a ver com o facto das pessoas terem que estar vigilantes. Porque nós temos que estar vigilantes pela nossa própria liberdade e autodeterminação. Se és brasileiro e tens um amigo que é da comunidade LGBTI ou que é de outra raça, que não branca, podes esperar que ele seja maltratado. E se ele for maltratado e ele é teu amigo, tu não estás a ajudá-lo. Sim. Não estás a protegê-lo votando nesta pessoa. Agora, como tudo na vida, e este discurso é super inflamado e certeza vamos ter comentários horríveis, mas há uma importância, eu acho, das pessoas poderem expressar a sua opinião. E eu, se calhar, estou muito enganado e o Bolsonaro vai ser ótimo. Tenho as minhas dúvidas. Sim, também tenho. Mas não acho que a direita tenha que ser sempre o demónio, de todo. Sim, é como tu dizes, o discurso é uma coisa, a prática depois será outra, até porque ele não vai conseguir fazer muitas das coisas que diz, Espero, ou seja, nacionalizar, ou não, privatizar um aquífero, ou de repente deflorestar a Amazónia para fazer, para chegar à mina de ouro. Eu tenho seguido com muita atenção, mas porque acho que aquilo é sempre um olhar do que pode ser o futuro, mas ali é perigosíssimo porque mostra aquilo que pode ser o futuro daquela zona. Rui? Sim. Chegámos ao fim. Já. Mas queres falar sobre alguma coisa? Sim, tenho um novo corner de nails. Que vou Promove. agora fazer nails. Não, eu acho só que fico muito feliz que tenhas a possibilidade de conversar. Porque muitas vezes nós não temos a noção de como é importante só duas pessoas estarem a conversar, porque isso pode tocar muita gente que está a ver em casa ou a ver no seu smartphone, neste momento à espera de uma consulta ou até do casseiro. E não pegámos no smartphone durante esta conversa. Já viste? Também é importante. Também é importante. Portanto, olha, obrigado por me teres convidado e obrigado por seres tão bom naquilo que fazes. Linda. Sorrisos para todos.